Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha ele aí de volta, professor Laurens na área. Tudo bem com vocês, pessoal? Vamos lá então para mais um tema de circunferências, né? Então dando continuidade a esse tema de circunferência que você já viu com o Laurens, a questão dos elementos, do raio, né? E também as chamadas posições relativas, né? O que pode hoje ser cobrado ou trabalhado com vocês na circunferência está aqui, ó, ângulos numa circunferência. Esse é o tema de hoje. Beleza? Então veja que na circunferência você vai ter então alguns ângulos que terão algumas nomenclaturas que são bacanas de você lembrar, tá? Então, por exemplo, tá aí, ó. Nós temos os três elementos principais para nossa aula de hoje. Um deles chamado de ângulo central, tá? Outro chamado de ângulo inscrito e nós temos também aqui o arco. Laurens, explica para nós o conceito de cada um e qual é a relação que existe entre, por exemplo, esses ângulos, né, centrais, os chamados inscritos, né, e, por exemplo, o arco. Então nós temos o tema de hoje que é chamado então de ângulos na circunferência. Bom, quais são eles então, pessoal, na questão então de ângulos numa circunferência? Vou desenhar para vocês e a gente vai, de acordo com os elementos, lembrar e verificar, né, cada elemento aí. Vamos lá, então quando você tem uma construção de uma circunferência, eu já tinha explicado para vocês numa aula anterior que você pode fazer a construção de uma circunferência de maneiras, né, bem simples, como um barbante, com um compasso, né, até pegando, por exemplo, tampa de água, moedinha de R$1, você consegue fazer a circunferência. Bom, e lembrando que você tem, por exemplo, aqui, gente, o centro de uma circunferência, vou chamar então esse C de centro, tá? Então o C é chamado então de centro da circunferência, tá? Bom, então o primeiro ângulo da circunferência vai ser um ângulo que o seu vértice vai estar no centro da circunferência, tá? Então, vou fazer o seguinte aqui, ó. Notem que aqui em vermelho e aqui em vermelho, não vou escrever agora, mas são chamados de raio. Lembra do conceito de raio? Distância da circunferência até o centro dela. Bom, então notem que aqui você vai ter, gente, quando você tem os dois raios e partindo aqui, por exemplo, do centro da circunferência, você vai ter um ângulo, tá? E este ângulo aqui, ó, vou chamar, por exemplo, de ângulo alfa. É natural que em geometria você relacione, né, o nome dos ângulos com o alfabeto grego do alfa, beta, gama. Então, esse alfa é um ângulo que está indicado para vocês aqui. E esse alfa, ele será denominado de ângulo, aqui, ó, é o chamado ângulo central, tá? Ângulo central. Por que é chamado de ângulo central? É simples, porque é um ângulo que o seu vértice está onde? No centro da circunferência, tá? Ângulo central. Beleza. Outro elemento que é bacana passar para vocês, né, é o seguinte. Vamos agora verificar esses dois pontinhos aqui, ó. Aqui você tem, por exemplo, o ponto A na circunferência e aqui, por exemplo, você tem, por exemplo, o ponto B na circunferência. Tá? Então, caso você queira, por exemplo, fazer uma relaçãozinha, vejam que quando você percorre esses dois pontos, aqui a distância dos dois pontinhos pela circunferência, aqui você tem, por exemplo, um arco, né? Então, por exemplo, de A até B, percorrendo pela circunferência, você tem um arco. Então, aqui esse AB começa no A, acaba no B, né? E você coloca tipo um formato de um arco mesmo. Então, esse AB é chamado de arco, né? Chamado então de arco. Então, arco, na verdade, é essa distância, né, entre o ponto A e o ponto B, tá? Só que percorrendo pela circunferência, tá? Percorrendo pela circunferência. Beleza, é o arco. É o chamado de arco AB, né? Então, aqui, ó, arco AB. É o arco AB. Beleza, e já nós temos a primeira relação. A primeira relação entre, por exemplo, o ângulo central e o arco. Há uma relação, tá? Então, por exemplo, nesse caso em específico, a medida, tá? A medida, por exemplo, do ângulo alfa, que é o central, ele vai ser equivalente à medida do arco AB. Então, sempre que você fala, por exemplo, em ângulo central e arco, eles são equivalentes, né? O valor, por exemplo, de ângulo são equivalentes. Então, se esse ângulo aqui central for equivalente a 60 graus, o arco AB também vai ser equivalente a 60 graus, né? Eles são medidos em graus, ou pode ser ditos em radianos, mas enfim, sempre são valores numéricos equivalentes, tá? São medidas equivalentes. Ângulo central e, por exemplo, o arco.
tá? E depois, nós temos o último elemento, que eu vou agora traçar aqui para vocês, que é um ângulo, que agora você vem do pontinho A, vai até a circunferência aqui, ó, e agora vai para o pontinho B. Este ângulo, eu chamarei esse ângulo de ângulo, por exemplo, beta. Então, como é natural você fazer a relação de ângulos com aquele alfabeto grego, esse beta então vai ser o outro ângulo que está em azul. E este ângulo em azul, chamado então de beta, deixa eu fazer com uma cor vermelha. Então aqui, ó, esse beta, ele é chamado, pessoal, de ângulo inscrito. Ângulo inscrito, tá? O que é um ângulo inscrito ou qual é o conceito de um ângulo inscrito? Olha, ângulo inscrito é aquele ângulo que tem o vértice na circunferência, tá? Então o vértice desse ângulo aqui, beta, ele está na circunferência. Então já veja a diferença, né? Então o ângulo central, o vértice está no centro. O ângulo inscrito, o vértice está na circunferência. Esse é o conceito de ângulo inscrito. Então tá aí os três elementos principais. Mas agora, Laurence, há alguma relação entre, por exemplo, o ângulo inscrito e o ângulo central? Há, né? Primeiro que se você for observar, notem que o ângulo central sempre é maior que o ângulo inscrito. Né? Então, nesse caso, como os dois ângulos eles estão enxergando o mesmo arco, eu digo que estão correspondendo ao mesmo arco, né? Então, esses dois ângulos, o central e o inscrito, eles correspondem ao mesmo arco. Primeiro, o ângulo central sempre vai ser uma medida, uma abertura maior que o ângulo inscrito. Está mais próximo, ele abre mais. Né? Mas há uma relação numérica entre eles. A relação é a seguinte, tá? O ângulo central, então aqui nós temos mais uma relaçãozinha aqui, ó, que o ângulo central alfa sempre vai ser, pessoal, o dobro da medida do ângulo inscrito, tá? Então esse ângulo central aqui, ó, essa abertura sempre vai ser um número, um ângulo. E este ângulo sempre o valor que é o dobro desse ângulo inscrito, sempre essa relação só vale quando eles correspondem ao mesmo arco, ou seja, enxergam esse mesmo arco, né? Então aí você tem um padrão para você fazer a comparação. Então esse ângulo central é o dobro do inscrito. E como, por exemplo, pessoal, nesse caso o ângulo central e o arco são iguais, nós também podemos falar, né, concluir que esse arco AB, nesse caso aqui, ó, o arco AB também é equivalente ao dobro do ângulo inscrito. Então você pode escrever ou o ângulo central o dobro do inscrito ou arco. Afinal, lembre-se, central e o arco, eles são equivalentes. Então logo você pode tirar essa conclusão, que é a mesma coisa que essa outra conclusão. Beleza? Então aqui são os conceitos principais dos ângulos em uma circunferência. Vamos trabalhar um pouquinho aqui, gente? Então observe agora essa questão. Tá? Que nós temos, por exemplo, aqui o valor do ângulo x e o ângulo y a serem encontrados nessa questão, beleza? Então, já que você entendeu esse conceito, essas relações agora, vamos aplicar isso aqui em exercícios, tá? Então, quando você tem esse exercício, por exemplo, de uma circunferência e alguns ângulos que estão na circunferência, como que eu faço, então, de fato, para fazer essa resolução, né? Então, observa lá, eu vou fazer o desenho para vocês, você tem, por exemplo, uma circunferência, já te falei a dica de como fazer uma circunferência legal, né? Você pode fazer com barbante e tal. Enfim, uma circunferência. Então notem que como aqui você tem o centro O, esse AC é o diâmetro, tá? Então você vai ter, por exemplo, aqui um centro, geralmente eu chamo de C ou de O. Esse O vem de origem, né? Então ele passa pela origem. Então aqui você tem, por exemplo, um triângulo nesse formato aqui, passando pela origem. Então essa medida aqui grandona é aquela corda máxima, que é o diâmetro. Lembrou? Tudo bem? Então aqui você tem um ponto A da questão, aqui é o ponto C, né? E aqui, por exemplo, nós temos aí um triângulo, na verdade, na questão, né? Então o ângulo que ele forneceu para nós, o arco, esse aqui é o ponto B, esse é o ponto B, e foi fornecido também esse arco, tá? Esse arco aqui que é equivalente ao ângulo de 120 graus, tá? Então aqui você tem um arco de 120 graus. Elementos do triângulo que ele forneceu também, nós temos, por exemplo, algo em torno dessa ideia aqui, né? Então você tem um ângulo Y aqui e, por exemplo, eis o ângulo X. Pergunta da questão. Temos que determinar quanto que vale o X e quanto que vale, por exemplo, o ângulo Y, né? O ângulo X e o ângulo Y. Gente, alguns detalhes para vocês. Observem. Você observa que esse ângulo Y aqui, ó, esse ângulo Y é um chamado ângulo inscrito. Como que eu sei que o ângulo Y ele é inscrito? Porque ele tem um vértice na circunferência.
tá? Então aqui, ó, o y é um chamado ângulo inscrito e olha a relação. Este ângulo inscrito, ele está enxergando, ele está correspondente a um ângulo de 120 graus. E qual era a relação que você lembra mesmo? Que, por exemplo, este valor que é o arco sempre vai ser o dobro do ângulo inscrito. De novo, este valor do arco sempre vai ser o dobro desse ângulo inscrito. Até porque, gente, ó, se aqui é 120 graus, o ângulo central também é 120 graus. Lembra que são iguais os valores? 120 graus, 120 graus. Enxerga também o arco AB. Então esse ângulo inscrito vai ser a metade. A metade é 60 graus. Lembra da relação? Que o central é o dobro do inscrito quando eles enxergam o mesmo arco? Encontramos o valor do y, né? E para encontrar e determinar o valor do x, a ideia vai ser o seguinte. Agora, observem que esse triângulo que eu vou pintar para vocês agora aqui em preto, ó, se você observar esse triângulo preto, ele é um triângulo chamado de triângulo isósceles. Tá? O que é um triângulo isósceles, Laurence? É um triângulo com dois lados congruentes, porque essa medida é o raio e essa outra medida é o raio. Né? Então, triângulo isósceles é aquele triângulo em que tem dois lados congruentes e dois ângulos internos congruentes. Então, com isso, você pode determinar o valor do x. Ok? Então, para você encontrar o valor do x, nós temos o seguinte aqui, ó. O valor, por exemplo, então, de x mais 120 graus, que vai ser equivalente a 180. Né? Então, nessa equação, nós podemos encontrar o valor do x. 2x vai ser equivalente a 180 menos o valor, então, de 120. Então, o 2x vai ser equivalente a 60. Logo, você vai ter que o 2 está multiplicando, vai passar dividindo, nós encontramos também o valor do x, tá? Então, o x vai ser equivalente ao valor de 30 graus, né? Então, por essas relações de ângulos centrais e ângulos inscritos. Gente, uma outra relação que vale a pena passar para vocês e reforçar é só uma relação bem simples, que é chamada, então, de duas retas, né? Que são tangentes à circunferência e que saem de um mesmo ponto. Como é que seria essa relação? Na verdade, tem uma igualdade aí no meio, né? Então, por exemplo, assim, ó, se você imaginar a seguinte situação aqui, ó, nós temos, por exemplo, uma circunferência, tá? E um ponto, por exemplo, que esteja externamente à circunferência, mais ou menos aqui, ó, esse ponto. Se saírem, por exemplo, duas retas desse ponto e tangentes à circunferência, tá? Em pontos diferentes, por exemplo, aqui e aqui, ó, nós temos uma relação, tá? Então aqui é chamado de duas retas tangentes, estão ali. Tangentes tocarem apenas um ponto, que saem apenas de um ponto aqui, é chamado de ponto A, tá? Aqui é ponto A, aqui é o ponto B e aqui é o ponto C. Então, se esse caso de fato acontecer, gente, este segmento aqui, ó, sempre vai ser igual a esse segmento aqui, tá? Então, esse segmento aqui sempre vai ser congruente a esse, desde que essas duas sejam tangentes à circunferência e que saiam, né, que partam de, por exemplo, um único ponto. Essa é a ideia para hoje, tá? Então, segundo essa atividade que nós temos aqui, ó, notem, nós temos uma circunferência e um ponto externo, e duas retas saindo tangentes. Então, nós podemos concluir que esta medida 2x menos 70 e x sobre 2 mais 5 são congruentes, tá? A prova disso aí, gente, é que esses dois triângulos aqui, eles são congruentes, né? Então, se for observar pela congruência, né, triângulo de cima é igual ao de baixo. Então, logo, esses lados são iguais. Essa é a prova, essa é a noção geométrica para você tirar a conclusão. Beleza? Então, nós temos aqui, ó, o valor de 2x menos o valor, então, de 70, que vai ser equivalente a quem? Ao valor, então, de x sobre o número 2 mais o número 5. Então, agora, calculando o MMC, nós temos o valor de 2. Quando você calcula MMC, é uma forma de você deixar todo mundo lá embaixo sobre o número 1, né? Então agora você vai ficar assim, ó, 2 sobre 1 é 2, multiplicado por 2x, valor de 4x. 2 por 1, 2, multiplicado pelo valor então de menos 70, fica menos 140, vai ser igual 2 por 2 dá 1, multiplicado por x dá x, e por último, 2 por 1, 2, multiplicado por 5 é 10. Sempre que você equilibra a equação, nós podemos cortar o denominador. Então agora ficou uma equação simples, com 4x, o x traz para cá com o sinal trocado, que vai ser equivalente aqui, ó, 10 mais o número 140, né? Então 4 menos x, nós temos, por exemplo, um 3x, que vai ser equivalente a 150, o 3 está multiplicando, vai passar dividindo, então logo esse nosso x, ele vai ser equivalente a 50. De acordo com essa igualdade de um ponto com duas tangentes partindo deles, você vai ter essas medidas congruentes. Entendido, gente?
Então tá certo. Conversamos na próxima aula. Até lá, gente!